Jó, capítulo 23. Porém, em resposta, Jó disse: Eu ainda estou revoltado e me queixo de Deus. Não posso parar de gemer. Gostaria de saber onde encontrá-lo. Gostaria de ir até o lugar onde ele está, para levar a ele a minha causa e apresentar todas as razões que tenho a meu favor. Gostaria de saber o que ele me diria e como me responderia. Será que Deus usaria todo o seu poder contra mim? Não. Estou certo de que ele me ouviria. Sou um homem honesto. Eu poderia apresentar a minha causa a ele e, de uma vez por todas, ele me declararia inocente. Eu procuro no leste, mas Deus não está ali. E não o encontro no oeste. E também não o vejo quando age no norte ou se esconde no sul. Mas Deus conhece cada um dos meus passos. Se Ele me puser à prova, verá que sairei puro como ouro. Eu sigo o caminho que Ele me mostra e nunca me desvio para lado nenhum. Obedeço aos mandamentos de Deus. Sempre faço a sua vontade e não a minha. Deus faz o que quer. Quando Ele decide fazer alguma coisa, ninguém pode impedir. Ele levará até o fim o que planejou fazer comigo e também realizará todos os seus outros planos. Por isso, eu perco a coragem na presença dele e, quando penso nisso, fico apavorado. A escuridão me deixou cego, mas é o Deus Todo-Poderoso quem me põe medo, e não a escuridão. Jó, capítulo 24. Por que o Todo-Poderoso não marca um dia para julgar, um dia para fazer justiça aos que são dele? Há homens que mudam os marcos de divisa para aumentar as suas terras. Eles roubam ovelhas e as põem no meio das suas. Levam jumentos que pertencem a órfãos e ficam com o boi de uma viúva como garantia de pagamento de empréstimo. Eles não respeitam os direitos dos pobres e forçam os necessitados a correr e se esconder.
como se fossem jumentos selvagens. Os pobres andam pelo deserto procurando alimento para os filhos. Os pobres precisam trabalhar nas colheitas dos maus e apanham uvas para eles. Não têm cobertas para se cobrir de noite. Não têm nada que os proteja do frio. Nas montanhas, são encharcados pelas chuvas e procuram abrigo nas rochas. Os perversos pegam órfãozinhos e fazem deles escravos e recebem os filhos dos necessitados como pagamento de dívidas. Os pobres andam por aí, quase nus, e passam fome enquanto trabalham na colheita do trigo. Eles movem as pedras dos moinhos dos maus para fazer azeite e pisam as suas uvas para fazer vinho, mas morrem de sede durante esse trabalho. Os feridos e os que estão morrendo gritam nas cidades, mas Deus não escuta os seus gritos pedindo socorro. Os perversos odeiam a luz em todos os seus caminhos, em tudo o que fazem, não querem saber dela. Um assassino se levanta de madrugada para matar o pobre e de noite vira ladrão. O adúltero espera o cair da noite e cobre o rosto para que ninguém o veja. Os ladrões invadem de noite as casas. Eles não saem de dia, pois não querem nada com a luz. Eles têm medo da luz do dia, mas a escuridão não os deixa apavorados. O homem mau é arrastado pela enchente. As suas terras são amaldiçoadas por Deus e ele não volta a trabalhar na sua plantação de uvas. Como a neve se derrete no tempo seco e no calor, assim também o pecador desaparece da terra dos vivos. A própria mãe não lembra dele. Os vermes o devoram com gosto, e ele é esquecido por todos. O pecador é destruído como uma árvore que cai. Isso acontece porque ele nunca ajudou as viúvas, nem teve pena das mulheres que não podem ter filhos. Deus, com o seu poder, destrói os maus. Ele age e acaba com a vida dos perversos. Deus deixa que vivam seguros, mas fica sempre de olho neles. Durante algum tempo, os perversos prosperam, mas num instante secam como capim, são cortados como as espigas de trigo. Quem pode dizer que essas coisas não são assim? Será que alguém pode provar que não estou dizendo a verdade? Jó, capítulo 25. Então Bildade, da região de Sua, em resposta disse: Deus é poderoso e deve ser temido. Ele faz com que haja paz no céu. Será que alguém já contou os seus anjos? Haverá alguém sobre quem a sua luz não brilhe? Pode alguém ser correto diante de Deus? Pode um simples mortal deixar de ser culpado?
Para Deus, até a lua não tem brilho e as estrelas têm defeitos. Que dizer então do ser humano, esse inseto? Que valor tem esse verme para Deus? Sabedoria, capítulo 6. Ouvi, pois, ó reis, e entendei. Aprendei vós que governais o universo. Prestai ouvidos, vós que reinais sobre as nações e vos gloriais do número de vossos povos. Porque é do Senhor que recebeste o poder, e é do Altíssimo que tendes o poderio. É Ele que examinará vossas obras e sondará vossos pensamentos. Se, ministros do reino, vós não julgastes com igualdade, nem observastes a lei, nem andastes segundo a vontade de Deus, Ele se apresentará a vós, terrível, inesperado, porque aqueles que dominam serão rigorosamente julgados. Ao menor, com efeito, a compaixão atrai o perdão, mas os poderosos serão examinados sem piedade. O Senhor de todos não fará exceção para ninguém, e não se deixará impor pela grandeza, porque, pequenos ou grandes, é Ele que a todos criou, e de todos cuida igualmente. Mas para os poderosos, o julgamento será severo. É a vós, pois, ó príncipes, que me dirijo, para que aprendais a sabedoria e não resvaleis. Porque aqueles que santamente observam as santas leis serão santificados, e os que tiverem estudado poderão justificar-se. Anelai, pois, pelas minhas palavras, reclamai-as ardentemente e sereis instruídos. Resplandecente é a sabedoria, e sua beleza é inalterável. Os que a amam descobrem-na facilmente. Os que a procuram encontram-na. Ela antecipa-se aos que a desejam. Quem, para possuí-la, levanta-se de madrugada, não terá trabalho, porque a encontrará sentada à sua porta. Fazê-la objeto de seus pensamentos é prudência perfeita, e quem por ela vigia, em breve não terá mais cuidado. Ela mesmo vai à procura dos que são dignos dela. Ela lhes aparece nos caminhos, cheia de benevolência, e vai ao encontro deles em todos os seus pensamentos, porque verdadeiramente, desde o começo, seu desejo é instruir, e desejar instruir-se é amá-la. Mas amá-la é obedecer às suas leis, e obedecer às suas leis é a garantia da imortalidade. Ora, a imortalidade faz habitar junto de Deus. Assim, o desejo da sabedoria conduz ao reino. Se, pois, cetros e tronos vos agradam, ó vós que governais os povos, honrai a sabedoria e reinareis eternamente. Mas eu vou dizer o que é sabedoria e como ela nasceu. Não vos esconderei os seus mistérios, mas investigá-la-ei até sua mais remota origem. Porei à luz o que dela pôde ser conhecido e não me afastarei da verdade. Não imitarei aquele a quem a inveja consome, porque esse tal não tem nada a ver com a sabedoria. É no grande número de sábios que se encontra a salvação do mundo, e um rei sensato faz a prosperidade de seu povo. Deixai-vos, pois, instruir por minhas palavras, e nelas encontrareis grande proveito. Lucas, capítulo 17. Jesus disse aos seus discípulos: sempre vão acontecer coisas que fazem com que as pessoas caiam em pecado. Mas ai do culpado! Seria melhor para essa pessoa que ela fosse jogada no mar com uma grande pedra de moinho amarrada no pescoço
do que fazer com que um destes pequeninos peque. Tenham cuidado. Se o seu irmão pecar, repreenda-o. Se ele se arrepender, perdoe. Se pecar contra você 7 vezes num dia, e cada vez vier e disser: me arrependo, então perdoe. Os apóstolos pediram ao Senhor: Senhor, aumente nossa fé. Se a fé que vocês têm fosse do tamanho de uma semente de mostarda, vocês poderiam dizer a esta figueira brava: arranque-se pelas raízes e vá se plantar no mar. E ela obedeceria. Façam de conta que um de vocês tem um empregado que trabalha na lavoura ou cuida das ovelhas. Quando ele volta do campo, será que você vai dizer: venha depressa e sente-se à mesa? Claro que não. Pelo contrário, você dirá: prepare o jantar para mim, ponha o avental e me sirva enquanto eu como e bebo. Depois você pode comer e beber. Por acaso o empregado merece agradecimento porque obedeceu às suas ordens? Assim deve ser com vocês. Depois de fazerem tudo o que foi mandado, digam: somos empregados que não valem nada porque fizemos somente o nosso dever. Jesus continuava viajando para Jerusalém e passou entre as regiões da Samaria e da Galiléia. Quando estava entrando num povoado, 10 leprosos foram se encontrar com ele. Eles pararam de longe e gritaram: Jesus, mestre! Tenha pena de nós! Jesus disse aos leprosos: vão e peçam aos sacerdotes que examinem vocês. Quando iam pelo caminho, eles foram curados. E quando um deles, que era samaritano, viu que estava curado, voltou louvando a Deus em voz alta. Ajoelhou-se aos pés de Jesus e agradeceu. Jesus disse: os homens que foram curados eram 10. Onde estão os outros 9? Por que somente este estrangeiro voltou para louvar a Deus? E Jesus disse a ele: levante-se e vá. Você está curado porque teve fé. Alguns fariseus perguntaram a Jesus quando ia chegar o reino de Deus. Quando o reino de Deus chegar, não será uma coisa que se possa ver. Ninguém vai dizer: vejam, está aqui ou está ali. Porque o reino de Deus está dentro de vocês. Chegará o tempo em que vocês vão querer ver um dos dias em que o Filho do Homem já tiver chegado, mas não verão. Alguns vão dizer a vocês: olhem aqui, ou olhem ali. Porém, não saiam para procurá-lo. Porque, assim como o relâmpago brilha de uma ponta do céu até a outra, assim será no dia em que o Filho do Homem vier. Mas primeiro ele precisa sofrer e ser rejeitado pelo povo de hoje. Como foi no tempo de Noé,
assim também será nos dias de antes da vinda do Filho do Homem. Todos comiam e bebiam, e os homens e as mulheres casavam, até o dia em que Noé entrou na barca. Depois veio o dilúvio e matou todos. A mesma coisa aconteceu no tempo de Ló. Todos comiam e bebiam, compravam e vendiam, plantavam e construíam. No dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e matou todos. Assim será o dia em que o Filho do Homem aparecer. Aí quem estiver em cima da sua casa, no terraço, desça e fuja logo, e não perca tempo entrando na casa para pegar as suas coisas. E quem estiver no campo, não volte para casa. Lembrem da mulher de Ló. A pessoa que procura os seus próprios interesses nunca terá a vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo terá a vida verdadeira. Naquela noite, 2 pessoas estarão dormindo numa mesma cama. Eu afirmo a vocês que uma será levada e a outra deixada. 2 mulheres estarão moendo trigo juntas. Uma será levada e a outra deixada. Naquele dia, 2 homens estarão trabalhando na fazenda. Um será levado e o outro deixado. Então os discípulos perguntaram: Senhor, onde vai ser isso? Onde vai ser isso? Onde estiver o corpo de um morto, aí se ajuntarão os urubus. Salmo 54. Poesia de Davi ao regente do coro, para instrumentos de cordas. Escrita por Davi quando os moradores da cidade de Zife foram contar a Saul que Davi estava escondido na terra deles. Oh Deus, salva-me pelo teu poder, livra-me com a tua força. Ouve, ó Deus, a minha oração, escuta as minhas palavras, pois homens orgulhosos estão chegando para me atacar, homens violentos querem me matar, eles não se importam com Deus. Eu sei que é o Senhor Deus quem me ajuda. Sei que é Ele quem me defende. Que Deus faça com que a maldade dos meus inimigos se vire contra eles mesmos. Ele é fiel e por isso os destruirá. Oh Senhor Deus, de boa vontade eu te oferecerei sacrifícios e te louvarei, porque és bom. Tu me livraste de todas as minhas aflições, e eu tenho visto a derrota dos meus inimigos.